Boa tarde a todos, boa tarde a todos os membros da mesa. É com muito orgulho que nós recebemos aqui no Brasil pessoas que estão trabalhando com o mesmo espírito que nós trabalhamos em outros pontos do planeta, sabendo, como nós sabemos, que a nossa causa é planetária, portanto, estamos todos no mesmo barco planetário. E hoje vamos falar da questão das cidades. No meu caso, eu queria também falar um pouco das metrópoles. Não é? Nós todos sabemos, como membros do Partido Verde, que o aquecimento global é o grande tema que nos envolve no momento. Mas depois do aquecimento global, talvez, a gestão das metrópoles é algo das coisas mais difíceis que a humanidade tem diante de si. Gerir cidades com milhões e milhões de habitantes, sobretudo no sul do planeta. Sobretudo, cidades onde o dinamismo econômico não é tão grande quanto o crescimento populacional. E com isso nós vamos acumulando nessas metrópoles problemas seríssimos. Evidentemente que, para não dizer que não falamos do aquecimento global, muitos temas do aquecimento global já estão nos preocupando nas metrópoles. Tá? Aqui no Brasil já fizemos inspeções às praias de Recife, Jaboatão, Paulista, onde o avanço do mar é uma realidade ainda não impulsionada pelo aquecimento global e pela elevação que virá do aquecimento global. Mas, de todas as maneiras, se nós já estamos tendo um grande avanço do mar sobre a cidade, nesses pontos do país, é razoável nos prepararmos para enfrentarmos esse avanço de forma mais séria ainda no futuro próximo. E para isso estamos nos entendendo com toda a tecnologia possível dos holandeses que trabalham com esse tema e devem trazer para nós também uma contribuição, não só nessa área do Nordeste, como na capital, o Rio de Janeiro também, que terá esse problema. Da mesma maneira, eu queria mencionar também de passagem, antes de entrar no meu tema, outra interface importante entre o aquecimento global e as grandes cidades. Nós passamos no Rio de Janeiro por uma epidemia de dengue e, muito possivelmente, essa epidemia de dengue está cada vez mais forte, evidentemente que por falta das medidas preventivas necessárias, mas também porque a temperatura vai permitir que o mosquito da dengue sobreviva mais tempo. Da mesma maneira, a malária, em algumas grandes cidades do mundo, pode vir a ser também um problema se elas estiverem perto de regiões atingidas por malária. No caso da dengue, é uma doença urbana, não é? Ela praticamente acontece nas grandes cidades. E o que nós observamos nas nossas metrópoles, e o Partido Verde tem que ter alguma política sobre isso, tem que ter uma visão clara sobre isso, é que, em primeiro lugar, há o problema da perda da vocação original. Muitas cidades do mundo perderam a sua vocação original, como é o caso do Rio de Janeiro, e não conseguem mais encontrar o caminho do crescimento econômico. Algumas encontram no processo de globalização, como estamos vendo agora Calcutá, na Índia, que encontra um ritmo de crescimento a partir da indústria de tecnologia, da comunicação, que tem um certo impulso também vindo da volta de imigrantes que estavam fora da cidade, mas esse tipo de crescimento que está havendo em Calcutá e que nós podemos produzir também no Rio de Janeiro, que é o crescimento através de indústrias mais doces, o crescimento através do avanço da comunicação, do turismo, da cultura, é um tipo de crescimento que ainda não resolve a questão que nós temos nas grandes cidades. E as metrópoles do mundo inteiro, elas têm hoje um alto nível de informalidade, sobretudo as metrópoles do sul. Muitas pessoas que não têm emprego e trabalham vendendo coisas, fazendo coisas na rua. E nós já observamos como muitas grandes ruas das metrópoles são tomadas por pessoas que não têm trabalho e que tentam vender alguma coisa. Mas esse caminho, essa informalidade, ela não tem mais condições hoje de ser a válvula de escape para o problema. Ela não consegue mais atenuar o problema. Por mais que nós tenhamos pessoas na rua trabalhando
vendendo coisas, nós não conseguimos mais atenuar o problema por aí. Então, a resposta é uma resposta muito difícil, porque nós temos que buscar simultaneamente um crescimento econômico que seja um crescimento econômico leve, não é? Que não seja poluidor, e simultaneamente reconhecemos que esse tipo de crescimento não envolve grandes massas, não consegue empregar grandes massas. E temos que dar uma resposta para isso. E a resposta ao nível público é exatamente buscarmos os caminhos de envolver a população naquelas atividades tão importantes para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo tão importantes para a metrópole e para a economia. Eu me refiro, por exemplo, à necessidade que tem o Partido Verde de se aproximar dos catadores de lixo, dos catadores de papel nas grandes cidades, porque eles têm uma missão fundamental. Nós sempre pensamos o lixo de uma forma inadequada, sempre pensamos o lixo como perda e ultimamente pensamos o lixo apenas como algo que deve ser enterrado e do qual nós aproveitamos apenas o metano dentro do processo, no mecanismo de desenvolvimento limpo. No entanto, o lixo é muito mais do que isso, não é? E nós temos condições de transformá-lo diretamente em energia e o nosso objetivo deve ser esse. E para que isso aconteça nas grandes cidades, as estruturas oficiais de coleta de lixo não dão conta. É possível e é necessário estimular o trabalho também de cooperativas, de indivíduos, e nós precisamos disso. Da mesma maneira, há um governo verde que, além de estimular a economia, procura resolver o problema do emprego na grande cidade, ele tem que mobilizar grandes setores no processo de reflorestamento da cidade. Esse processo de reflorestamento é um processo extremamente importante, sobretudo em lugares onde as pessoas vivem em condições perigosas. O reflorestamento contribui para salvar vidas, contribui para aumentar a segurança das pessoas que vivem ali, mas contribui também enormemente para capturar um pouco de CO2, para capturar um pouco do gás, que é um gás problemático para o aquecimento global. E mais ainda, os processos de reflorestamento que nós podemos conduzir são processos de reflorestamento que devem usar a população local, devem usar a população que está desempregada. Portanto, quando nós vemos esses problemas na metrópole, vemos a necessidade de encontrar a sua vocação, nós não podemos pensar apenas no impulso do capitalismo em si, nos caminhos capitalistas clássicos que são fundamentais, não é? Mas nós temos também que achar caminhos de emprego e de utilização desses amplos setores. Evidentemente que há casos